Uma das coisas que mais me chama a atenção nos mangás é a variedade de gêneros. No mesmo dia, nós podemos embarcar em um mundo de fantasia, ir para uma dark fantasy, acompanhar um romance escolar e até mesmo uma jornada histórica. Dentre todos os gêneros, existe um específico que é difícil de replicar em toda a sua essência. Esse gênero é Inio Asano. Não, você não ouviu errado não. Quando eu falo do autor e gênero, é porque eu digo que Inio Asano, por si só, que eu posso colocar como se fosse um gênero próprio. Classificando as obras de Asano dentro das categorias que temos, elas são da demografia seinen e do gênero slice of life. Porém, elas conseguem ir muito além disso. Conseguem nos apresentar misturas de ideias e formas de se contar uma história que passam por muitos gêneros, desde ficção científica até o terror. Um fato muito importante das principais histórias de Asano é a construção lenta e detalhada da vida e trauma dos personagens, apresentando sempre de forma homeopática os obstáculos, dificuldades e problemas que eles vão enfrentar na história. Como exemplo disso, não poderíamos deixar de citar Boa Noite Pum Pum, obra que literalmente acompanhamos o amadurecimento e crescimento de Pum Pum Onodera. Na história, o personagem é desenhado como um pássaro, muitas vezes apático e inocente e calado em relação àquilo que vem acontecendo ao seu redor. No decorrer da leitura, somos apresentados a rotina de Pum Pum, o primeiro contato dele com traumas, escolhas e dificuldades, as frustrações que o personagem acaba passando e um turbilhão de sentimentos e rancor que ele carrega por toda a sua vida. Esse acompanhamento de vida que é feito em Boa Noite Pum Pum mostra todo o capricho que Asano tem em desenvolver seus personagens. E como ele faz disso um fator importantíssimo na narrativa de suas histórias. Enquanto as histórias de Asano acontecem, sempre temos outros acontecimentos alheios sendo vivenciados ou apresentados para nós. Seja uma invasão alienígena, um assalto, ou até mesmo o surgimento de novas amizades. As histórias nunca são lineares ou únicas. Elas sempre se cruzam e são colocadas de uma forma para o leitor que o faz entender como que tudo pode afetar e mudar a nossa vida. Quando eu penso nesse aspecto nas obras de Asano, eu costumo relacionar com a escrita de George Martin, o autor de Crônicas de Gelo e Fogo. Quem lê os livros sabe que a história sempre é apresentada em diferentes perspectivas e pontos de vista, e que muitas das vezes isso se cruza para criar uma nova narrativa, um novo objetivo ou um novo destino para os personagens. Asano gosta muito de brincar com esse sentimento. Ele pega esse aspecto e coloca o leitor com uma sensação que o mundo está vivo, que as coisas estão acontecendo e que quando menos esperarmos, elas podem ter desdobramentos inimagináveis. Esses desdobramentos apresentados em cotidianos regados de melancolia servem para mostrar que nossa vida pode mudar da noite para o dia, que nossos desejos não são tão simples e diretos, e muitas vezes a gente se frustra por aquilo que não está no nosso alcance. Mas será que a gente deveria ter esse sentimento? Será que a gente tem que se sentir injustiçado por algo que não está no nosso controle? Será que isso é certo? Bem, eu particularmente acho que não existe uma resposta correta para esse questionamento. E talvez por isso as histórias do Asano conversam tão bem com o leitor. Talvez por isso que todos tenham uma pontinha de sentimento relacionado com aquilo que acontece, com o fato apresentado, principalmente os leitores jovens. Em suas obras sempre temos a presença de personagens jovens. Talvez a época da nossa vida que somos mais questionadores, que temos mais sentimentos de injustiça, que nos sentimos mais diminuídos em relação ao mundo. Vale ressaltar que isso conversa com a juventude do mundo todo, mas a juventude japonesa é o alvo principal das escritas de Asano. Esse sentimento que ele tem é muito bem transportado para as páginas da obra. Ela mostra ao leitor que o sentimento de sensação de injustiça, sensação de estar diminuído, não é algo exclusivo, meu ou seu. É algo que todos temos. E como, por exemplo, a gente pode ver em Dead Demons, DDD Destruction, ou DDD para os íntimos, é algo que é o palco principal para as novas descobertas e os novos acontecimentos das nossas vidas surgirem. Cada um de nós aqui carrega um sentimento, um trauma, uma ideia controversa, um desejo não atendido. Esses pontos, somados com tempos difíceis e tempestuosos, são o tempero principal da escrita de Inio Asano. A tragédia, como o nome mesmo já diz, são coisas inevitáveis. Em uma escala menor ou maior acabam atingindo nossa vida e de certa forma moldando quem somos. Somos todos moldados pelas tragédias que nos afligem e os sentimentos que nos cercam.
As obras do Asano não se prendem a um gênero, fórmula ou contexto que se enquadre naquilo que conhecemos. Elas seguem alguns pontos tão delimitados, tão bem colocados e tão nítidos para o leitor, que eu considero no meu coração que Inuyasha Asano por si só é um gênero único de leitura. Algo que todos deveriam conhecer, e uma narrativa que mostra de forma cruel e necessária como as dificuldades da nossa vida estão presentes e precisam ser enfrentadas e reconhecidas por todos nós. Então se alguém for ler Boa Noite Pum Pum, Dead Demons de Destruction, ou Nijihara Holograph, ou até mesmo What a Wonderful World e Solanin, você pode simplesmente responder para a pessoa que aquilo é uma obra do Inuyasha Asano. E se ela quiser insistir e falar, mas o que é uma obra do Inuyasha Asano, você pode falar que é uma obra que fala sobre a melancolia, sobre o cotidiano, ou talvez ser um pouco mais simples, que fala sobre a vida. Algum aspecto vai te afetar, algum aspecto vai te atingir nas escritas de Asano. E quando você tiver esse sentimento, você vai entender como que as obras que ele traz, como que as narrativas que ele nos coloca, é algo único e ímpar no mundo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deem um apoio pro canal, se inscreva aqui, ative o sininho, deixe um comentário sobre suas perspectivas sobre as obras do Asano e também não esqueça de deixar o seu like, seu joinha aqui no vídeo também, pra gente saber se vocês estão curtindo ou não esse tipo de conteúdo. Muitíssimo obrigado por acompanhar o Mochiro e espero vocês até a próxima. Se tiver alguma recomendação, alguma sugestão de tema, coloquem aqui embaixo também. Muitíssimo obrigado, valeu pessoal, até mais.